Aí a pergunta é a seguinte: qual time brasileiro pode vencer o Manchester City de repente no Mundial? Agora o time brasileiro tem que ganhar a Libertadores primeiro. E o Rony cabeceia muito mais do que o Lukaku. É menor e cabeceia muito mais do que o Lukaku. E é mais jogador que ele, inclusive. É mais jogador que ele. Tem que ganhar a Libertadores primeiro. Palmeiras, o Mauro pipocou. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro ou nenhum. O Mauro pipocou. Não, vamos ser realistas. Antes de saber a pergunta, eu tinha colocado o Palmeiras, que era uma torcida, né? Agora é mapa nenhum, mas assim, só pra dizer, vai, se for algum que seja. Vamos lá, eu vou com o Gabriel aqui. Eu não concordo com vocês, não. Eu acho que nenhum, sim. O Palmeiras joga mais que a Inter. O Palmeiras perdeu no time. O Palmeiras joga mais que a Inter. O Palmeiras joga mais que a Inter. Se deixar o Palmeiras. O Chelsea é pior que o City, mas muito pior que o City. Como é que é? Sim. O Palmeiras ele não conseguiu vencer o Chelsea. E aquele Chelsea que o Palmeiras perdeu era outro Palmeiras. Não, mas era outro Palmeiras. Não era porcaria, Era outro Palmeiras. Vamos ser realistas. Futebol tem zebra, mas não zebraça. Mas não tem... Aí é lista demais na zebra. Eu gostaria muito de concordar com você, mas... Fala, nação rubro-negra, que absurdo, que coisa horrível que a gente ouviu no começo do vídeo, mas eu tinha que trazer o lunático do Theo, né? Capaz de nego botar ele internado no hospício. É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Realmente, ele chocou a humanidade com esse comentário bizonho. Sobre Sampaoli e Neto, a justiça bateu o martelo e foi desfavorável ao Sampaoli, mas a juíza indicou que o ideal é o Sampaoli entrar na esfera penal contra o Neto. A gente sabe que penal, o buraco é mais embaixo. Sobre Marinho, ele foi reintegrado ao elenco do Flamengo, porque ele entrou na justiça, lógico, e o São Paulo desistiu da contratação dele. Em relação ao Davi Luiz, mesmo ele batendo as metas, pode ser que ele não renove com o time do Flamengo. E em relação aos artilheiros do Mengão, Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, eles realmente têm números que assombram. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Jornal TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, parece que a situação ali do Sampaoli, que colocou o Neto na justiça, ganhou um desfecho. Positivo por um lado e negativo por outro. Vamos começar aí pelo desfecho negativo. A juíza da primeira vara que votou essa situação lá em São Paulo, ela declarou ali que negou, né, o pedido do Sampaoli, falou que não é cabível o Sampaoli querer uma retratação do Neto, já que está claro que ele se sentiu ofendido. Mas aí vem a outra situação, né? Ela aconselhou ele entrar na vara penal contra o Neto, né? Porque feriu a honra do treinador rubro-negro. Já que o Neto, para quem não se lembra, chamou ele de racista, falou que ele foi racista com o Arzu, que era treinador de goleiro, se eu não me engano, do Santos. E aí, algumas semanas depois, o Arzu deu uma entrevista e falou que não houve nada disso, que apenas tinham sido coisas combinadas, mudanças que já eram combinadas e que ele sempre estava com os goleiros, que não teve nada daquilo ali dele ser excluído do vestiário. Botando por terra toda a falácia do Neto, né? Que na época falou, o Arzu, se ele tem que me defender, né? Porque, tipo, se ele falar a verdade, né? Ele tem que me defender. Ele falou a verdade. E ele não te defendeu porque você foi mentiroso, tendencioso contra o nosso atual treinador. Então, por isso, acredito eu que o Sampaoli vai entrar nessa esfera, né, penal para o Neto ali, porque o buraco é muito mais embaixo na esfera penal, porque a única coisa que o Sampaoli tinha pedido tinha sido uma retratação. E a juíza viu que não era para pedir retratação, era para ir muito mais a fundo. E o Sampaoli, espero eu que vá a fundo, para o Neto parar, às vezes, de falar certas coisas que, sei lá, mano, parece que tem algum bichinho ali na cabeça dele mandando ele falar asneiras. E essa asneira aí acabou na justiça. Queria saber a sua opinião. Você, se fosse São Paulo, entraria ou não entraria na justiça penal contra o Neto? Porque lá a pena é muito mais grave. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu falo besteira, falo muita besteira, mas não consigo chegar aos pés do Theo José, apresentador do programa do SBT, onde tem ali ex-jogadores comentando, e ele teve a proeza de falar o que todo mundo viu no começo do vídeo, que o Palmeiras consegue bater de frente com o Manchester City, é o único time ele capaz de ganhar do Manchester City, e todo mundo olhando com ele, incrédulo, olhando para ele assim, sem acreditar, né? O Emerson, ex-jogador, o Cicinho, o Mauro Betting, o Mano, né? Ali olhando, incrédulo, a besteira, o absurdo que ele estava falando.
falando que o Rony, e essa o Emerson até concordou, que o Rony é melhor do que o Lukaku. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Tá de sacanagem com a minha cara. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível, irmão. Aquilo ali não deve ser um programa sério pro cara falar isso, ou ele tava de sacanagem. Mas ele parecia estar bem sério e bem convicto do que ele tava falando. É inacreditável certas coisas que a gente vê na televisão. Queria muito saber a opinião de vocês, né? Porque é uma situação ali que chocou realmente a humanidade toda, de ouvir um absurdo desse. Palmeiras é melhor que o Inter, né? A Inter que jogou a final lá da UEFA Champions League, que, pelo amor de Deus, né? É muita viagem, essa imprensa paulista, cara, mas baba um ovo dos clubes paulistas, que é fora de série. Todo mundo botou que nenhum time tinha condições de bater de frente com o Manchester City. Mas ele, né? Ai, meu Deus do céu. É inacreditável. É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Queria muito saber a sua opinião. Coloca ela aqui embaixo nos comentários, porque eu, sinceramente, tô rindo até agora. E nação rubro-negra, artilheiros do Flamengo no século XXI. Vamos lá pro ranking, né? Mas é realmente incrível o que o Bruno Henrique, Gabigol e Pedro estão fazendo, né? Eu vou falar aqui um testemunho pessoal. Todo mundo sabe que eu nasci na década de 80, nasci mais especificamente no ano de 84, e sofri muito com o rubro-negro mais querido do Brasil na década de 90, anos 2000, porque centroavante, matador, foram raros nessa época, né? De 90 para cá, 92 para cá, porque aí eu já tinha 8 anos, já entendia muito mais de futebol. E eu ficava sempre sonhando, pô, queria um centroavante, aquele brabo mesmo, aquele cara sinistro. E aí tinha ali o Adriano, o Imperador, que arrebentou a boca do balão. Desculpa se eu esquecer algum centroavante aí excelente, tá? Tivemos o Obina, que era tipo um folclore, né, da torcida e se transformou num ótimo jogador. Tivemos o Hernani Brocador também, que se virou ali de folclore um atacante espetacular graças à torcida rubro-negra. É lógico, a gente tem que lembrar sempre isso, que a torcida rubro-negra consegue levantar jogadores medianos a uma altura assim inacreditável, como foi com o Hernani Brocador, que muito que a gente conseguiu ali na Copa do Brasil em 2013 foi graças ao Hernani Brocador. Em relação à Copa do Brasil, que a gente ganhou em cima do Vasco, e a gente não ter caído para a segunda divisão, foi muito também por conta do Obina, mas a gente sabe das limitações deles técnicas, né? E o Adriano Imperador foi um cara ali espetacular, voltou para o time do Flamengo, deu o título pra gente, junto com o Petkovic também, que foi muito bem em 2009, junto com o goleiro Bruno, que fechou o gol naquele ano. Eu lembro que no Maracanã, Flamengo versus Santos, último jogo que eu fui de geral, o Bruno fechou o gol, pegou 2 pênaltis do Ganso, se eu não me engano, e o gol foi do Adriano, 1-0 time do Flamengo. E lá, em 2009, a gente conseguiu ser campeão. Entendeu? Desculpe se eu estiver esquecendo de algum outro jogador importantíssimo em 2009, né? Lógico, a gente tem os nossos zagueiros, né? Lógico, a gente tem que lembrar dos nossos zagueiros que foram muito bem. David Braz junto com o Angelim, mas a verdade é a seguinte, em relação a centroavante, a gente sofria muito. E hoje em dia a gente tem desses 3 jogadores, cara, eles, em cada 2 partidas eles fazem um gol praticamente. E o Gabigol ainda acima disso. Vamos lá para os números dos craques que a gente tem. O Gabigol é o primeiro no século XXI, 149 gols em 242 jogos, então é acima de 1 gol a cada 2 partidas, né? O Pedro tem 190 jogos, mais ou menos, com 94 gols. Lembrando que muitos jogos o Pedro veio do banco. E o terceiro dele é o Bruno Henrique, com 80 gols em 192 jogos. Aí depois vem o Renato Abreu, o De Arrascaeta, o Léo Moura, o Obina, o Edilson, o Hernani, o Diego e também o Everton Ribeiro. Lembrando aqui, ó, mostrando, sendo justo, o Edilson, ele em 90 jogos fez 45 gols, então com essa média aí de 1 gol a cada 2 jogos. E o Hernani Brocador, 45 gols em 87 jogos. Galera, tô muito feliz com esse elenco que o Flamengo montou, ainda mais com esse momento que a gente está melhorando, né, nos campeonatos. É isso, nação rubro-negra. Queria saber a opinião de vocês desses 3. Se vocês fossem jogar uma pelada, quem vocês colocariam ali no time? Só pode escolher um dos 3. Pedro, Gabigol ou Bruno Henrique? Eu escolheria o Bruno Henrique pelas características dele. Eu ficaria lá na banheira, já que eu sou mais gordinho, e o Bruno Henrique ficaria correndo lá, jogando a bola só para mandar para o fundo do barbante. A nação rubro-negra, martelo tá batido sobre a situação do Marinho no São Paulo. São Paulo, oficialmente, segundo o Globo Esporte, desistiu da contratação, que era o plano A do São Paulo. São Paulo queria a contratação do Marinho, ofereceu um salário de mais ou menos R$500 mil, praticamente o teto lá do São Paulo.
e o Marinho bateu o pé, falou que queria que o Flamengo pagasse o seu contrato até o final e entrou na justiça contra o Flamengo. E diante dessa situação, provavelmente aconselhado pelo Conselho Jurídico, o Flamengo reintegrou o Marinho ao elenco rubro-negro. Mas, segundo a matéria, o Sampaoli não vai colocar o atleta para jogar. Só que com isso o Flamengo também se defende ali na esfera judicial, né? O problema é o seguinte: se ele estiver ali chateado e for fazer a cabeça dos colegas, é uma situação que eu passava às vezes no Porto. Às vezes tinha um funcionário insatisfeito. E esse um funcionário insatisfeito conseguia ali contaminar outros funcionários na parte mental, se é que vocês me entendem, né? Falando mal da empresa, falando mal, tentando criar intriga. E aí eu não sei como é que vai ficar a relação do Marinho com o restante do elenco. Eu não colocaria ele com o restante do grupo, mas parece ser ali um aconselhamento jurídico do Flamengo para o atleta ser reintegrado e o Flamengo não sofrer na justiça com um revés aí financeiro gigantesco. Queria muito saber a sua opinião. Complicada essa situação, até porque ninguém mais conta com o Marinho no Flamengo e ele quer receber o salário até o fim. Poderia muito bem ficar treinando separado, mas infelizmente essa situação aí vai se arrastar provavelmente até o final do ano. E nação rubro-negra, a situação ali de renovação do Davi Luiz parece que está tomando outros rumos. E isso porque, segundo o Globo Esporte, esse jogador que já conseguiu cumprir a renovação automática, ele pode não executar essa renovação. A matéria explica que o jogador ou o Flamengo, se eles quiserem, qualquer um dos dois, se quiserem acionar essa renovação automática, eles acionam. Mas os dois, de comum acordo, Flamengo e Davi Luiz, enxergam que esse não é o momento para ser feita essa situação ali de renovação agora, até porque o próprio jogador enxerga que caso não tem ali um clima bom, ele não esteja satisfeito, ele possa sim sair ou no meio do ano ou no final do ano. E a mesma coisa em relação ao Flamengo. Caso o Flamengo enxergue ali que não vai ser legal a renovação dele ou querendo a renovação dele, qualquer uma das duas partes, como a renovação é automática, basta uma das duas partes, Flamengo ou Davi Luiz, acionarem essa cláusula para o contrato ser renovado automaticamente. Então pode ser que o Davi Luiz ali queira sair, acredito eu que o Flamengo não acione essa cláusula para ele renovar o contrato até o final do ano de 2024, mas é uma forma também do Flamengo se proteger e do jogador se proteger em relação ali às metas batidas. Isso porque o jogador já queria a renovação até o final do ano de 2024. O Flamengo falou, não, então vamos fazer um gatilho daqui, um gatilho dali, caso cumpra essas metas, renova-se automaticamente, e isso se uma das duas partes quiserem essa renovação automática. Eu pergunto para vocês, e aí, renovariam automaticamente já com o Davi Luiz? Ou esperariam chegar ao final do ano para saber como é que está a situação, ou se chega alguma proposta aí no meio do ano, e aí ficaria bom para ambas as partes ou não. Mas a verdade é a seguinte, nas últimas partidas, o Davi Luiz vem melhorando notoriamente. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, fiquem com Deus, tenham o resto de semana abençoada, até a próxima e fui!